Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje foi a mais recente aprovação pela Câmara dos Deputados, foi encaminhada agora para o Senado da República, do novo Fundeb, que vai se tornar permanente. Bom, a primeira questão, então, é, professor, o que é o Fundeb? O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse fundo, na verdade, é composto por 27 fundos, que vêm de recursos, basicamente, dos estados e do Distrito Federal, com uma complementação, até o presente momento, de 10% da União, ou seja, 90% dos recursos são dos estados e do Distrito Federal e 10% é complementado pela União. Bom, o que é a chamada educação básica, professor? A educação básica, ela pega em tese desde a creche para a mãe trabalhadora, passando pela pré-escola, pegando o chamado ensino fundamental 1, que pega lá do 1º até o 5º ano, o ensino fundamental 2, que pega do 6º ao 9º ano, e o ensino médio, que pega do 1º até o 3º ano. Portanto, não está incluído, nessa educação básica o ensino superior. Professor, por que o Fundeb ele é tão importante? O Fundeb foi instituído lá no ano de 2007 e vigorará até 31 de dezembro de 2020. Ele é absolutamente fundamental porque ele serve lá para poder reservar uma parte dos recursos dos impostos de estados e da União a serem obrigatoriamente aplicados à educação básica. E isso significa dizer, gasto lá com o pagamento de professores, a infraestrutura educacional, equipes de limpeza, segurança e de alimentação, garante o transporte escolar, a própria alimentação, garante, em alguns estados e municípios, até o material didático fundamental para os alunos. Embora nós saibamos lá que o Brasil tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que destina recursos para o provimento de material escolar enquanto livros, algumas prefeituras e estados utilizam esses recursos também para prover outros materiais didáticos, como, por exemplo, caderno, lápis, caneta, materiais que são didáticos auxiliares ao processo de ensino-aprendizagem. E, portanto, o Fundeb é absolutamente fundamental para garantir um mínimo de qualidade de vida. Só que tem um problema, qualidade de vida da educação. Só que tem um problema. Qual é o problema? É que ele se extingue em 31 de dezembro de 2020 e, se nada fosse feito, nós teríamos uma perda de até 150 bilhões de reais para a educação, o que poderia colocar em risco, sobretudo nos estados e municípios mais pobres, a capacidade de prover infraestrutura e professores, bem como pessoal administrativo, para a manutenção das próprias escolas. E, portanto, nós colocaríamos em risco parte da educação básica brasileira, notadamente, claro, aí, a educação pública. Bom, diante desse quadro, houve uma grande mobilização da sociedade. Nós temos entidades, por exemplo, como Todos pela Educação, mas temos também outras instituições brasileiras que passaram a propor ao Parlamento brasileiro a criação de uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, para transformar o Fundeb num fundo definitivo, ou seja, num fundo que não se extinguirá e que estará lá na Constituição da República, prevendo não só a sua manutenção, mas a ampliação do aporte de recursos por parte da União. E a pergunta é, por que a União tem que botar mais dinheiro na educação básica, professor? Porque o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério da Economia, nos diz que para cada ano de escolaridade do jovem, aumenta em média 15% da renda desse jovem quando adulto, portanto contribuindo para a mobilidade social, e aumenta também
em média 15% da produtividade da mão de obra e, portanto, auxiliando aí nos ganhos de produtividade e de competitividade, do setor produtivo brasileiro. É uma situação do ganha-ganha, Ganha o aluno, ganha o país, ganha as empresas com uma mão de obra mais qualificada. Bom, diante dessa pressão, o parlamento brasileiro, então, se dedicou ao tema ao longo dos últimos 3 anos. E daí saiu uma proposta. Essa proposta foi sendo modificada intensamente nos debates políticos realizados, sobretudo, pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal, até chegar ao modelo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Nesse modelo, nós temos lá que o Fundeb se torna permanente, inscrito na Constituição da República, com um aporte de capital por parte da União, que será ampliado de 10% para 23%. Essa ampliação ela vai ocorrendo paulatinamente à medida em que os anos vão avançando até 2026, quando então nós teremos os 23% de aportes da União. E por que a União tem que entrar com uma fatia maior de recursos, professor, se a competência da educação básica é de prefeitura e de estados? Isso ocorre porque o Brasil tem o que nós chamamos de centralismo tributário, ou seja, uma grande concentração de recursos tributários nas mãos da União, em detrimento, sobretudo, dos estados mais pobres e dos municípios mais empobrecidos do Brasil. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, a imensa maioria deles sem qualquer condição de ter infraestrutura, contratar pessoal administrativo, operacional e também professores para prover educação básica para os nossos jovens. Mas educação é um elemento essencial, como nós vimos ainda há pouco, para garantir a mobilidade social e o crescimento da produtividade. Portanto, o governo federal acabou aceitando fazer a contribuição de até 23%, sendo que 5% desse aporte de capital que será feito pela União deverá obrigatoriamente ser destinado à ampliação das creches no Brasil para a mãe trabalhadora brasileira. E isso poderá transformar a educação no Brasil nos próximos anos. Em tese, esses recursos serão utilizados lá para ampliação e modernização das instalações de educação, para valorização da carreira do professor, para uma remuneração adequada dos gestores educacionais, para aquisição de material didático pedagógico para se ampliar a qualidade da educação. Por fim, haverá mais recursos e isso está vinculado também a um indicador que é o indicador de qualidade da educação, de controle da qualidade na educação, que será criado e nas quais estados e municípios terão que obrigatoriamente participar para que haja uma mensuração e melhorias da qualidade da educação brasileira como um todo nos próximos anos. Portanto, é um avanço que, obviamente, tem que ser comemorado por todos nós. Vamos dar uma olhadinha para cá? Vem para cá, pessoal. Então, nós estamos falando aqui a respeito do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Lembrando que quando nós falamos de educação básica, ela compreende lá desde a creche para a mãe trabalhadora, incluindo a educação infantil, que hoje já está provado pelos neurocientistas que boa parte do desenvolvimento cognitivo se dá exatamente no período pré-escolar, chamado de educação infantil no Brasil. Depois eu pego o ensino fundamental 1, que vai pegar do 1º ao 5º ano. Tenho ainda o ensino fundamental
2, que pega lá do 6º ao 9º ano, e, finalmente, um grande gargalo da educação brasileira, né, que é o ensino médio. Portanto, os recursos do Fundeb não serão colocados no ensino superior, embora nós saibamos que mais de 90% da pesquisa realizada no Brasil seja realizado pela universidade pública, né? Mas a universidade pública no Brasil, ela goza de outros mecanismos de financiamento. Pela proposta, né, do novo Fundeb, esse novo Fundeb passa a fazer parte, né, da nossa Constituição, portanto, passa a ter um caráter permanente, e duas principais alterações, né? A elevação de 10% para 23% na complementação que é feita pela União e, por outro lado, a criação do Índice de Controle de Qualidade da Educação Brasileira, que poderá, ela tem o condão de modificar, né, a relação de qualidade da educação brasileira para os próximos anos. Então, vem para cá. O Fundeb não é um único fundo. Na verdade, é um conjunto de 27 fundos, 26 estaduais e um do Distrito Federal, que serve como mecanismo de redistribuição de recursos destinados à educação básica. Isto é, trata-se de um grande cofre do qual sai dinheiro para valorizar os professores e desenvolver e manter funcionando todas as etapas da educação básica, desde a creche, passando a pré-escola, educação infantil, fundamental, médio e educação de jovens e adultos, e não a educação superior, que não entra nessa conta. O Fundeb entrou em vigor em janeiro de 2007 e se estenderá até 2020, conforme prevê a Emenda Constitucional de número 53, que alterou o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT, e, por isso, a urgência em ajustar uma nova proposta de novo Fundeb. Mas qual a importância e objetivos do Fundeb? O fundo tem como objetivo fazer com que haja menos desigualdade de recursos entre as redes de ensino, e é muito importante, pois faz com que a diferença entre a rede que mais investe por aluno e a que menos investe caia consideravelmente. Além disso, o Fundeb atual ajudou os sistemas de ensino a se organizarem melhor no que diz respeito ao atendimento escolar de toda a educação básica. O fundo dá segurança financeira aos municípios e estados para expandirem o seu número de matrículas e os orienta no cumprimento de suas responsabilidades com a educação. Dessa maneira, os municípios são incentivados a se concentrarem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, e os estados nos anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio. A PEC foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, onde também tem que ser aprovada por maioria qualificada em 2 turnos. Se o texto for aprovado no Senado, o que não deverá ser nenhuma surpresa, pois não há nenhum tipo de obstrução por parte dos senadores, tornará o Fundeb permanente e promoverá mudanças importantes no financiamento e na distribuição de recursos para a educação pública do país. A mudança mais importante da PEC é que ela aumenta o aporte do governo federal ao Fundeb. Hoje o fundo é financiado por 10% dos recursos da União e 90% de estados e municípios, uma partilha considerada injusta
por estes que argumentam que a União arrecada mais impostos. Como é que será a participação da União no Fundeb? No próximo ano, em 2021, a participação sobe para 12% de recursos do governo federal. Em 2022, 15%, e vai aumentando progressivamente até chegar a 2026 com uma participação de 23% do governo federal. Aumento do aporte e o CAC, né? O texto aprovado prevê que o aporte da União aumente para 12% em 2021 e progressivamente até 23% em 2026. A maior parte dos recursos adicionais do governo federal irá para estados e municípios pobres, que hoje não conseguem alcançar um patamar mínimo de investimento por aluno, que esses municípios estejam em estados mais ricos. Segundo a organização Todos pela Educação, o patamar mínimo de investimento por aluno no país passará de 3,7 mil em 2020 para 5,7 mil em 2026. De acordo com o relatório da Education at Glance de 2019 e da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, embora o Brasil destine uma porcentagem alta do seu PIB à educação, o gasto por estudante na educação básica fica bem abaixo da média da OCDE. E isso rompe com aquela ideia de que não falta dinheiro na educação, que só falta gestão. É óbvio que a gestão do recurso público é sempre fundamental, né? Porque as demandas da sociedade são sempre muito maiores do que a quantidade de recursos disponíveis, seja de ordem financeira, econômica, material, humana ou administrativa. Mas o ponto fundamental é que não se faz qualidade na educação sem dinheiro. Então, se por um lado eu tenho que ter uma gestão competente, eficaz, eficiente, efetiva no recurso, né, público, evitando, sobretudo, o mau gasto e a corrupção, por um outro lado, sem dinheiro, não tem como ter educação de qualidade. Isso porque é quase unanimidade entre os especialistas em educação de que pelo menos 5 pontos devam ser tratados pela educação brasileira. A primeira é o professor, que deve ser um professor bem formado, bem remunerado, com plano atraente de carreira e que seja estipulado para ele uma formação continuada na busca sempre de melhores profissionais. O segundo é o aluno, que tem que estar motivado, ele tem que estar interessado pelo processo de ensino-aprendizagem, mostrando para ele que a mobilidade social passa, sobretudo para os mais pobres, necessariamente pela educação. O terceiro é a família, aproximar a família da educação, responsabilizando, né, coletivamente a escola e a unidade familiar por essa educação. Quarto, ter uma infraestrutura mínima de qualidade para os nossos estudantes e, por fim, ter uma política de Estado no Brasil para a educação e não de governo que muda ao sabor de cada prefeito, cada governador e cada presidente que se alternam no poder. Legal? Vem para cá. O texto aprovado consta também um dispositivo chamado Custo Aluno Qualidade, CAC, que, passando a valer em uma emenda constitucional, trará, ao longo dos anos, padrões mínimos de qualidade para as escolas públicas. Observe aí como que o resultado brasileiro é um resultado muito ruim, embora tenha melhorado nos últimos anos. Observe, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela mantém lá uma avaliação internacional de estudantes, na sigla em inglês PISA. Essa prova inclui alunos da escola pública
e da escola particular de todos os países participantes da OCDE e de alguns países convidados, como o Brasil. A prova é composta de conhecimentos básicos de matemática, ciências e interpretação de texto na língua do estudante. O que a gente vai observar é que o Brasil tem um rendimento sofrível, né, no que diz respeito a matemática e ciências e um pouco melhor apenas na nossa interpretação de língua portuguesa. Observe que não se cobra nem as normas ditas cultas da língua, né? O que se cobra é basicamente a interpretação de texto. E o resultado brasileiro é muito ruim, particularmente dos alunos advindos da escola pública, salvo raras exceções. O que mostra que a gente tem que trabalhar e muito no Brasil para que essa educação pública, sobretudo, seja uma educação de qualidade. Bacana? Confere aqui. Então, né, quando nós pegamos lá, né, a média brasileira, 489 pontos, né, é a média da OCDE em matemática e ciências. Observe que a média brasileira, tanto em matemática quanto em ciências, fica muito abaixo. Repito, 489 é a média, por exemplo, em matemática e ciências. Em matemática, em 2018, o Brasil tirou 384 pontos e em ciências, 404. Em leitura, a média da OCDE é 487 pontos. Nesse quesito, o Brasil fica um pouco mais perto, com 413, mas em todos os três quesitos, o Brasil tem uma média muito menor do que a média de países da OCDE e absurdamente distante dos países que compõem lá os primeiros lugares dentro da organização. Bacana? Bom, pessoal, encerramos então essa aula por aqui. Abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique like.